Curiosidades aleatórias. A maior palavra da língua portuguesa se refere a uma doença causada pela respiração de cinzas vulcânicas. E a palavra é pneumultramicroscópico silocovulcânico coniótico. Você sabia que o Brasil é o país que possui a maior comunidade japonesa fora do Japão? Só na cidade de São Paulo moram mais de 600 mil japoneses. Você sabia que a luz do Sol leva cerca de 8 minutos e 20 segundos para chegar à Terra? E você sabia que as formigas são capazes de levantar até 50 vezes o seu próprio peso? Curiosidades aleatórias. Você sabia que o menor país do mundo é o Vaticano, com cerca de apenas 800 habitantes oficiais? Você sabia que a velocidade que a Terra orbita o Sol é aproximadamente 107 mil km por hora? Você aí sabia que as borboletas têm cerca de 12 mil olhos? E você aí sabia que a palavra Brasil significa vermelho como brasa? Curiosidades aleatórias. Você aí sabia que o cérebro humano é formado por aproximadamente 75% de água? Você sabia que estima-se que 4% da população mundial seja canhota? Você sabia que em média um adulto respira 550 litros de oxigênio puro diariamente? E você sabia que das 30 cidades mais violentas de todo o mundo, 12 estão localizadas no Brasil? Curiosidades aleatórias. Você sabia que o recorde de voo de uma galinha é de 13 segundos? E você sabia que existe uma lâmpada que está ligada há mais de 113 anos na cidade de Livermore, na Califórnia? E você sabia que o cachorro-quente foi criado na Alemanha no século XV? Curiosidades aleatórias. Você sabia que além de Steve Jobs e Steve Wozniak, a Apple tem um terceiro fundador chamado Ronald Wayne? Porém, ele vendeu os 10% que eram seus da empresa em 1976 por apenas $800. Imagine o quanto esses 10% devem estar valendo hoje em dia. E você sabia que uma pesquisa feita em 2008 revelou que 58% dos adolescentes britânicos acreditavam que o personagem Sherlock Holmes foi uma pessoa de verdade? Curiosidades aleatórias. Você sabia que a Nutella foi reinventada durante a Segunda Guerra Mundial, quando um italiano adicionou avelãs ao chocolate para estender a validade do produto e também diminuir o seu preço? E você sabia que em inglês, se você soletrar os nomes dos números começando pelo 1, não usará a letra A até o número 1000? Curiosidades aleatórias. Você sabia que o estado do Tocantins é o estado mais novo do Brasil? O estado foi fundado em 1988. E você sabia que o inventor da lata de Pringles, Frederick Bauer, foi cremado e enterrado dentro de uma dessas latas em 2008? Curiosidades aleatórias. Você sabia que a primeira turma a se formar pela Universidade Estadual do Novo México em 1893 contou apenas com um estudante? Porém, esse estudante foi morto com um tiro antes da formatura. E você sabia que depois da morte do artista Leonardo da Vinci, a Mona Lisa foi usada como decoração do banheiro do rei Francisco I, lá da França? Curiosidades aleatórias. Em 2011, um reservatório de Portland, nos Estados Unidos, precisou ser inteiramente esvaziado. Isso significa um desperdício de milhões de litros de água. Tudo porque um homem de 21 anos resolveu fazer xixi no local. Curiosidades aleatórias. Você sabia que o significado da sigla NASA é National Aeronautics and Space Administration, que traduzindo do inglês para português é Administração Nacional de Aeronáutica e Espaço? E você sabia que o país mais antigo do mundo, de acordo com os registros históricos, é o Japão, que se tornou independente no ano 660 a.C.? Curiosidades aleatórias.
Você sabia que o significado da sigla SBT é Sistema Brasileiro de Televisão? E você sabia que quem criou a internet como conhecemos hoje em dia foi o físico britânico Tim Berners-Lee em 1989? Ele inventou a World Wide Web, conhecida como WWW, um sistema que permitiria a criação da internet comercial e assim a popularização da rede. Curiosidades aleatórias. Você sabia que o significado da sigla CD é Compact Disco, que traduzindo do inglês para português fica disco compacto? E você sabia que o significado da sigla DVD é Digital Video Disc, que traduzindo para português fica disco vídeo digital. Porém, também pode significar Digital Versatile Disc, que traduzindo fica disco versátil digital. Curiosidades aleatórias. Você sabia que o nome do Pelé é Edson Arantes do Nascimento? E esse nome foi uma homenagem ao inventor Thomas Edison. E você sabia que os antigos gregos se recusavam a comer feijões, pois acreditavam que os grãos continham as almas das pessoas mortas? Curiosidades aleatórias. Você sabia que na China, se alguém matar um urso panda, essa pessoa pode ser sentenciada à morte? E você sabia que no Japão existem macacos que usam moedas para comprar petiscos em máquinas de conveniência? Curiosidades aleatórias. Você sabia que você conta sua idade errado? Nós contamos nossa idade a partir do momento que nós nascemos, ou seja, no momento que saímos da barriga da nossa mãe. E geralmente isso ocorre aos 9 meses de idade, sendo que algumas pessoas podem sair algum tempo antes ou depois. Porém, se formos calcular realmente o tempo de nossa existência, iríamos fazer 1 ano ou 12 meses, 3 meses depois que saímos da barriga, e não 12 meses ou 1 ano depois de nascermos, como fazemos normalmente. Ou seja, se você tem 20 anos, na verdade, você tem 20 anos e 9 meses. Se você tem 15, você tem 15 anos e 9 meses. Curiosidades aleatórias. Você sabia que o mel é o único alimento que nunca estraga? E você sabia que as chances de você morrer no caminho de comprar bilhetes para a loteria são na verdade maiores que suas chances de ganhar na loteria? Curiosidades aleatórias. Você sabia que o nome mais comum no mundo é Mohammed? E você sabia que no século XVIII na Inglaterra o suicídio era ilegal e a punição para a tentativa de suicídio era a morte? Você sabia que o francês foi a língua oficial da Inglaterra por mais de 600 anos? Você sabia que dar gorjeta no Japão é visto como falta de educação? E você sabia que, segundo estudos, os homens mentem mais que as mulheres? Porém, as mulheres inventam melhores mentiras. Você sabia que as datas de validade nas garrafas de água são para a própria garrafa e não para a água? Isso porque a água não tem validade e a garrafa, com o passar do tempo, libera substâncias químicas. E você sabia que a melhor forma de fazer alguém perceber que fez algo de errado é ficando em silêncio? Você sabia que a probabilidade de você ter nascido é de 1 em 400 trilhões? E você sabia que há pelo menos 6 pessoas no mundo que se parecem exatamente com você? E existem 9% de chance de você encontrar uma dessas pessoas na sua vida. Você sabia que a altura de uma pessoa é determinada pela altura do pai e o peso é determinado pela mãe? E você sabia que a taxa de criminalidade é tão baixa na Holanda que eles fecharam 23 prisões desde o ano 2004 porque não tem criminosos suficientes para colocar nas cadeias? Você sabia que a pasta de dente foi originalmente produzida na Suíça com o objetivo de acabar com o vício de se comer doces? E você sabia que, de acordo com um estudo, as pessoas veem você 20% mais atraente do que você pensa ser? Vamos conhecer agora algumas curiosidades aleatórias.
Você sabia que o isqueiro foi inventado antes do fósforo? E você sabia que comer maçã te deixa mais acordado do que tomar café? Você sabia que há mais estrelas no espaço do que grãos de areia na Terra? E você sabia que o Japão é menor do que o estado do Amazonas e é mais rico do que o Brasil inteiro? Você sabia que cada rei em um baralho representa um grande rei da história? O rei de espada representa o rei Davi. O rei de paus representa Alexandre o Grande. O rei de copas representa Carlos Magno. E o rei de ouro representa Júlio César. E você sabia que ficar acordado por 2 semanas pode te matar? Você sabia que cada rei em um baralho representa um grande rei da história? O rei de espada representa o rei Davi. O rei de paus representa Alexandre o Grande. O rei de copas representa Carlos Magno. E o rei de ouro representa Júlio César. E você sabia que ficar acordado por 2 semanas pode te matar? Você sabia que os piratas usavam o tampão em apenas um olho para melhorar a sua visão noturna? E você sabia que as flores crescem mais rápido com acompanhamento de música? Você sabia que os humanos têm mais empatia pelos cães do que por outros humanos? E você sabia que as pessoas mentem melhor quando querem ir ao banheiro? Você sabia que no Brasil existe uma ilha chamada Ilha da Queimada Grande? E ela abriga a maior população de serpentes venenosas por metro quadrado do mundo. E você sabia que as pessoas que falam mais de 2 idiomas podem subconscientemente mudar de personalidade quando mudam de idioma? E ainda podem também pensar de uma forma mais racional. Curiosidades aleatórias. Você sabia que a palavra mais falada no mundo todo é a palavra ok? E você sabia que desde 2006 Plutão não é mais considerado um planeta? Isso ocorreu por conta de seu tamanho e porque a gravidade de Plutão não é forte o suficiente para ser considerado um planeta. Curiosidades aleatórias. Você sabia que existe uma cidade na Turquia que se chama Batman? E você sabia que existe uma ilha chamada Sentinela do Norte? Nessa ilha, no Oceano Índico, existem 200 pessoas que vivem totalmente isoladas do restante do mundo. Curiosidades aleatórias. Você sabia que existem 3 motivos para uma pessoa odiar você? Primeiro, ela quer ser você. Segundo, ela se odeia. E terceiro, ela vê você como uma ameaça. E você sabia que apenas 2 pessoas vivas conhecem a receita da Coca-Cola? E segundo a própria Coca-Cola, elas não podem viajar no mesmo avião, pois caso o avião caia, tem chance de perderem a fórmula para sempre. Curiosidades aleatórias. Você sabia que odontologia, ou a profissão de dentista, é a profissão mais antiga do mundo? E você sabia que o nome Muhammad é considerado o nome mais popular do mundo? Curiosidades aleatórias. Você sabia que a cidade de Salvador e do Rio de Janeiro já foram as capitais do Brasil? Salvador foi a capital durante os anos de 1549 e 1763. Ela foi escolhida pois a sua localização facilitava o escoamento das matérias-primas e minerais explorados pelos colonizadores. Durante 1763 e 1960, a capital passou a ser Rio de Janeiro e mudou para lá devido à descoberta do ouro na cidade e ao risco de contrabando. Em 1960, o arquiteto Oscar Niemeyer construiu a nova capital do Brasil a pedido do então presidente do Brasil, Juscelino Kubitschek. Juscelino queria que a capital fosse afastada do Rio de Janeiro, não estivesse em um local tão vulnerável em caso de guerra e que estivesse em um local em que a pressão popular sobre o governo fosse menor. Essa capital do Brasil ganhou o nome de Brasília. Você sabia que a pessoa mais velha da história foi uma francesa chamada Jeanne Calment? Ela nasceu em 1875 e viveu até os 122 anos e 164 dias. Jeanne faleceu em 1997.
E você sabia que o tomate não é um legume, e sim uma fruta? Pois ele se desenvolve a partir do ovário da flor da planta do tomateiro e também contém sementes. Você sabia que no Japão as escolas não têm funcionários de limpeza? Lá, quem realiza a limpeza dos ambientes escolares são os próprios alunos, e isso é feito para estimular os alunos a desenvolverem o respeito pelos ambientes em que vivem. E você sabia que Brasília e Fernando de Noronha não têm prefeito e nem vereador? Isso porque esses dois locais não são considerados municípios. Brasília é a capital do Brasil e o Distrito Federal, e Fernando de Noronha é um distrito estadual de Pernambuco. Você já ouviu falar que o touro não gosta da cor vermelha, principalmente quando um toureiro, uma profissão bem desagradável, utiliza uma capa vermelha? Bem, isso é mentira. Na verdade, touros e outros bovinos são daltônicos, ou seja, eles não enxergam cor nenhuma. E segundo estudos, o que deixa o touro irritado é o movimento que o toureiro faz com a capa e não a cor dela. E você já ouviu falar que o raio pode não cair duas vezes em um mesmo local? Bem, isso também é mentira. Em 2003, a NASA afirmou que sim, um raio pode cair mais de uma vez em um mesmo local, principalmente se forem áreas que ocorrem muitos raios. Então, se já caiu um raio em você, não fique parado achando que não vai cair mais nenhum. Corra! Bem, agora você sabe a verdade quando perguntarem: você sabia que o menor país do mundo é o Vaticano? Sim, o Vaticano é um país e lá vivem cerca de 800 pessoas. E você sabia que a tradição de usar velas e bolos em aniversários surgiram na Grécia Antiga? Os antigos gregos acreditavam que a fumaça das velas levava as preces deles até o céu, além de proteger o aniversariante de espíritos ruins e homenagear Ártemis, a deusa da fertilidade. Já o bolo redondo simbolizava a lua cheia, astro que representava a deusa. Você sabia que em 2011 a China proibiu filmes e programas sobre viagem no tempo? Isso aconteceu pois para eles o assunto é um desrespeito pela história. E você sabia que desde 1992 existe uma lei que proíbe mascar, comprar, produzir e vender chiclete em Singapura? A lei foi criada para manter a cidade limpa de chicletes mascados nas calçadas. Você sabia que o Brasil já teve um presidente que durou só 3 dias no poder? Esse presidente foi Carlos Luz, que tomou posse no dia 8 de novembro de 1955. E após ser acusado de conspiração, sofreu um impeachment no dia 11 de novembro de 1955. E você sabia que as células do seu corpo reagem a tudo na sua mente? Ou seja, se você é uma pessoa negativa, existem grandes chances do seu sistema imunológico ser muito baixo. E isso te faz muito mal. Você sabia que na Idade Média os livros eram itens tão valiosos que as bibliotecas os mantinham acorrentados em estantes e prateleiras? Essa prática permaneceu em até meados do século XVIII. E você sabia que, segundo um estudo feito por meio de análise de tomografias computadorizadas, os cérebros de pessoas que praticam exercícios físicos com frequência parecem 10 anos mais jovens do que a de pessoas sedentárias?